Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de dezembro de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções decorridas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Sónia Justino. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração a Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Amahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, sukoshi no himuka no tachihana no Odono ahagi harani misogi harai tamao tokini narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no magago totsu kegareo harai tamae Kiyome tamae tomaosu koto no yoshio amatsu kami konitsu kami ao yorozu no kami tachi tomoni ame no fuchi koma no mimi furi tatete Kikoshime seto kashikomi kashikomi momaosu. Uya uya shikuo momiruni seson kanze ombosatsu Kono doni amorase tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, goseno mikami to narase tamai te, Daisen sanzen sekai no sandoku meshi, Gojoku o kiyome, hiyako seiman o kuisai, shujo no dainengan, komi o joraku eigo no, juppo sekai o narashimete, gofuju uno kuroinaku, Fukukaze edamo narasunaki, miroku no myo o umitamao, muryo muhen no dainji hini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jaho wa aratamari, Yasharyu jimmo gedatsu nashi, chosen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi o toguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, Kenju chugyo no suema demo, mina sono tokoro o ezaru nashi, masani kore shibiji so sekai nite, karyo binga wa sora ni mai, zuyon ten ni tanabi keba, Banka fukui kuchini konji,
Shenden yokuro sosori tachi, Goseno miyakata kasumi tsutsu, Kogane no iraka sansanto, Hiniteri eizuko keiwa, Genimo tengo kura kudonari, Gokoku minorite kurani michi, Sunadori utakani megashita, Ikitoshi keru moro moro no, Eragini giwa ukwewa, Tsutsura urani michi watari, Kunito no sakai naku, Hitogusa tachi no nikoshimiya, Isakai gotomo yume tokie, Itten shikai yoshinabete, Miroku no mite niki itsusare, Genji no mimune ni idakaren, Wareraga hibino segionimo, Myocho tamai shinkakuo, Eseshime yewa tomi sakae, Iwa nagakomu yakuni, Zento kuko o kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashima seto, Neinenju shingeza tonshu, Kifukurai hai negima osu. Miroku o mikami, Mamori tamae, Saki hae tamae, Miroku o mikami, Mamori tamae, Saki hae tamae. Oshie mi o yanushi no kami, Mamori tamae, Saki hae tamae, Oshie mi o yanushi no kami, Mamori tamae, Saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama.
fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e é a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Felicidade. Desde a antiguidade que todo o ser humano almeja a felicidade. Ela é o seu primeiro e último objetivo. Apesar de todo o esforço, estudo e aperfeiçoamento para a alcançar, quantas pessoas a conseguiram de facto? Não obstante essa constante busca, a maioria permanece infeliz. A realidade é que as pessoas, em geral, acabam por deixar este mundo sem desfrutar da alegria de a ter atingido. Será então assim tão difícil de se alcançar a felicidade? Devo dizer que não. Todos sabem que a base da felicidade está na solução de 3 grandes problemas: doença, pobreza e conflito. Porém, como diz o ditado, falar é fácil, fazer é difícil. A maioria das pessoas acaba por se resignar. Em tudo na vida, para cada efeito, existe uma causa. Evidentemente, a felicidade não foge a esse princípio. Assim, o primeiro passo para resolver esse problema seria conhecer a sua causa. No entanto, como o ser humano não consegue percebê-la, obviamente torna-se impossível alcançar a felicidade a despeito de todos os esforços. Qual será então a causa da infelicidade? Vou esclarecê-la. Diz-se, desde os tempos antigos, o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. Realmente é uma verdade eterna. A partir desse princípio, o empenho em fazer o próximo feliz devia ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à infelicidade alheia. É realmente uma tolice querer colher a felicidade semeando a infelicidade. É como a água numa bacia. Se a empurramos, a água passa para o nosso lado. Se a puxarmos, a água afasta-se para o lado oposto. É nesse ponto que se vê o quanto a religião se faz necessária para a humanidade. A essência do amor cristão e da compaixão búdica é cultivar o sentimento altruísta de tornar o próximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente tem consciência de uma verdade tão simples. Para auxiliar nesse sentido, as divindades estabelecem diversas doutrinas, indicam critérios quanto à maneira correta de pensar, falar e agir. Ensinam a existência do invisível e, por meio dos seus representantes, conduzem as pessoas a uma fé verdadeira e sincera. No entanto, não é nada fácil salvar nem mesmo uma única pessoa. Isso é muito compreensível, uma vez que as pessoas, em geral, estão presas ao pensamento materialista, visto terem recebido uma educação que não acredita no invisível e dificilmente demonstram interesse no assunto. Passam a vida a sofrer, vagando nas trevas da desilusão e, no final, tornam-se viajantes de uma viagem sem volta. Realmente, a vida não tem sentido para a maioria das pessoas. Se houver um meio de elas se tornarem verdadeiramente felizes na sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa, o mundo será realmente um paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas, em geral, resignadas, talvez pensem: não tenho como ser feliz num mundo cheio de sofrimentos como este. Entretanto, nós afirmamos que existe um segredo para qualquer pessoa se tornar feliz e ofereço a presente publicação
como um guia para revelá-lo. 1 de dezembro de 1948, Alicerce do Paraíso, volume 3. A experiência de fé de Felisberto António Santos Barros. O meu nome é Felisberto António Santos Barros e dedico no núcleo de Jorei de Amarante. A minha aproximação à Igreja Messiânica Mundial de Portugal iniciou-se ao acompanhar a minha mulher, que já frequentava o núcleo de Jorei desde fevereiro de 2021. Observava a sua transformação no dia-a-dia, pois naquela época ela tinha alguns problemas sérios de saúde e com o recebimento de Jorei notou-se claramente a sua mudança, não só no aspecto e sintomas, como também comprovado com a melhoria significativa das análises clínicas que realizava. Ela sempre me convidava por acreditar que eu também poderia melhorar da ansiedade e dos sintomas de aperto no coração que tinha há algum tempo. Inicialmente, a dificuldade em participar decorria da minha profissão de bancário, que é um trabalho muito estressante e que me ocupa muito tempo entre o expediente normal e várias reuniões. Porém, o caloroso acolhimento e a simpatia dos ministros, a bondade de todos que frequentam o núcleo de Jorei, foram uma forma de me cativar a frequentar. Assim, semana após semana, umas vezes com mais vontade, outras nem por isso, mas na hora, como se uma força maior me atraísse, acabava por estar presente. Com o dia-a-dia muito agitado, chegava ao núcleo e era sempre acarinhado. Recebia Jorei e a minha vida começou a ser mais pausada. Tornei-me mais tolerante com colegas, família e amigos. Assim, aumentou a minha curiosidade pela Igreja Messiânica Mundial. Passei a frequentar com mais regularidade e os meus sintomas de ansiedade e aperto no coração começaram a diminuir, deixando-me mais tranquilo, confiante e agradecido pela luz que me era transmitida. Nesse período surgiu uma doença na vida do meu pai, com 78 anos, que por sucessivos adiamentos de uma operação, devido à pandemia, o impossibilitou de ver de um dos olhos. A minha mulher começou a transmitir-lhe Jorei e ele sentia-se bem. Levado pelo medo do que lhe poderia acontecer, tomei a liberdade de pedir nas minhas orações a Deus e a Mejo-Sama se poderia intervir. Nos dias seguintes, a minha esposa deslocou-se com ele ao médico e o que pensava ser um caso complicado tornou-se mais simples do que o previsto, tendo conseguido recuperar a visão. Este acontecimento fez-me entender que a luz divina está sempre presente para os que decidem ser humildes e aceitam os ensinamentos de Deus revelados a Mejo-Sama. Nesta altura, a vontade de ser útil fez-me tomar a decisão de receber o Oiricar, medalha de luz divina, no final do mês de setembro, por ocasião da viagem missionária do nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Lucio, ao núcleo de Jorei de Amarante. Com o passar do tempo, com o cumprimento da minha missão como membro através das práticas básicas da fé, a minha maneira de encarar o cotidiano mudou bastante, estando mais calmo e tolerante. Por exemplo, a nível profissional, o stress tem vindo a diminuir, pois antes ficava ansioso e queria resolver tudo o mais rápido possível. E agora reparo que os clientes estão receptivos a aguardar, sendo compensado com uma melhor qualidade no atendimento. Algumas das tarefas que julgavam serem difíceis acabam por se resolver naturalmente. Já transmiti Jorei a uma colega de trabalho que não se estava a sentir bem, tendo também disponibilizado ajuda a um irmão de um colega meu que lhe foi detectado cancro no intestino. Em casa, pratico Jorei com a minha mulher diariamente e sempre que surge a oportunidade, também transmito aos meus pais e filhos. Outra mudança que observo no meu comportamento é que tenho participado mais nas tarefas domésticas, procurando ajudar a minha mulher, como por exemplo, fazer as compras do supermercado, muitas vezes pesadas, algo que praticamente não fazia. Fui pela primeira vez à sede central por ocasião do culto anual pela salvação dos antepassados, o que foi um motivo de grande orgulho, e participei também, com muito prazer, numa atividade de agricultura natural em Amarante, bem como na confecção de flores de luz para serem distribuídas nas ruas. Estou certo de que estes passos na obra divina são os iniciais numa longa caminhada com destino a um bem comum, a construção do paraíso terrestre.
Agradeço a Deus e a Meijo Sama, a minha mulher, que foi despertando em mim a vontade de frequentar, aos ministros todo o apoio e acompanhamento e a todos os membros do Núcleo de Jorei de Amarante, muito obrigado. Experiência de fé de Andreia Portela Golart Melete Galante. O meu nome é Andreia Portela Goulart Melete Galante e dedico no Núcleo de Jorei de Braga. Em outubro de 2021, mudei-me definitivamente para Portugal com a minha família. Tenho 2 filhas em idade pré-universitária que acabaram por vir 5 meses antes para fazer os exames de acesso ao ensino superior. Isso porque o meu pai ficou doente e eu e meu marido não pudemos vir com elas na data programada. Entretanto, nesse período em que ficaram sozinhas, a minha filha mais nova desenvolveu uma forte crise de ansiedade. Tiveram o apoio da minha tia e prima, que estavam próximas, mas foi muito difícil, não só para elas, como também para nós pais, que estávamos longe e nos sentíamos impotentes. Meses depois, finalmente chegamos e percebemos que a nossa filha mais velha também não estava bem. Ou seja, as 2 ficaram muito ansiosas e tristes pela doença do avô, por estarem longe dele, da família e dos amigos. Com a nossa chegada, elas ficaram mais calmas. Contudo, a ansiedade continuava presente. Nós também não estávamos bem, preocupados com elas, com a situação de saúde do meu pai, saudados dos restantes da família e do nosso trabalho, além da incerteza e medo em relação ao futuro. Alguns meses depois, uns amigos que também tinham chegado a Braga recentemente perceberam nosso sofrimento e falaram-nos da Igreja Messiânica Mundial. Acompanhei-os ao núcleo de Jorei e fui muito bem recebida pelo ministro e por todos os membros. Senti-me tão bem nesse primeiro dia que, ao chegar a casa, falei sobre o Jorei com as minhas filhas. A mais velha ficou entusiasmada e foi comigo no encontro seguinte, que coincidiu com o culto mensal. Ela gostou tanto que convenceu a irmã mais nova a ir conosco ao encontro seguinte. Na terceira vez, já fui com minhas 2 filhas e a mais nova também gostou muito de receber Jorei. Entretanto, como o núcleo só funciona uma vez por semana, uma missionária disponibilizou-se amavelmente a ir todos os dias à nossa casa transmitir Jorei à minha família, inclusive ao meu marido. Com a continuidade de recebimento do Jorei e a participação nas atividades do núcleo, como o culto mensal, o culto de antepassados, reforma da sede central, a entrega de flores de luz às pessoas pelas ruas, a participação dos estudos e ensinamentos, a minha filha mais nova melhorou consideravelmente das crises de ansiedade, conseguindo estudar para os exames nacionais e passou a sentir-se mais feliz por estar em Portugal. Nós ficamos muito gratos a Deus e a Meixo Sama com a mudança dela e passamos também a sentir-nos muito melhor, sem tantas preocupações nos nossos corações. Entretanto, o meu marido arranjou um emprego e temos vindo a prosperar financeiramente. No início de setembro, as minhas filhas não só tiveram boas notas nos exames, como foram colocadas nas universidades e cursos que desejavam, em Lisboa e Coimbra. Não podíamos estar mais felizes. Sinto-me renascida por ter conhecido os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama e pelos resultados da prática do Jorei na nossa vida. Com muita gratidão, eu e as minhas filhas tivemos a permissão de receber o Oricário no final do mês de setembro, por ocasião da viagem missionária do nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Lucion, ao núcleo de Jorei de Braga. Desde então, sentimos muito mais harmonia na família, as nossas filhas estão a adaptar-se muito bem nas respectivas universidades e não tem mais aquela ansiedade, o que nos deixa muito tranquilos. Tenho dado continuidade às dedicações e já tive a permissão de encaminhar uma amiga e o meu marido pela primeira vez ao núcleo de Jorei. Quero agradecer a Deus e a Meixo Sama, aos meus amigos por nos encaminharem à igreja, ao ministro pelo apoio e acompanhamento, à missionária por todo o Jorei que nos transmitiu ao longo deste percurso, assim como a todas as pessoas do Núcleo de Jorei de Braga. Meu muito obrigado. Experiência de fé de Rafael Salgado Seara. Chamo-me Rafael Salgado Seara, tenho 27 anos e vivo na cidade de Guimarães. Há cerca de 3 anos surgiu de repente uma dor na minha garganta que me incomodava muito.
Fui a médicos especialistas, fiz vários exames, mas nada foi detectado. Não me conseguiram explicar a causa dessa dor e o porquê de não me passar de maneira nenhuma. Prescreveram medicamentos para alergias, fungos e outras coisas, mas o mal-estar persistia. Fui também ao gastro, fiz uma endoscopia e aparentemente tudo estava normal. Os sintomas persistentes causavam-me muito desconforto, deixavam-me exausto e nervoso. Vivia preocupado, intrigado e não percebia como era possível, em pleno século XXI, com tanto avanço da medicina, não conseguirem descobrir a causa do meu problema. Entretanto, há cerca de 2 anos, conheci a minha namorada, que é messiânica. Ela, ao se aperceber do meu incômodo e mal-estar, perguntou-me se podia transmitir-me Jorei. E eu, apesar de muito desconfiado, aceitei, pois na verdade não tinha nada a perder, já que a dor não havia meio de passar. Desde então, sempre que estava com dores, ela transmitia-me Jorei, fosse antes de dormir, ao assistir um filme ou até mesmo no carro. A família da minha namorada também é messiânica, e ao longo do tempo fui-me familiarizando ainda mais com o Jorei e outras práticas, como o Ikebana em casa e leitura dos ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama, algo que passei a fazer com regularidade. Com a continuidade dessas dedicações, comecei a sentir-me melhor e a dor de garganta, com o passar do tempo, para meu espanto, desapareceu misteriosamente. Após este maravilhoso resultado, quis saber cada vez mais sobre Meishu Sama, a missão da Igreja Messiânica Mundial e a obra divina. Comecei a sentir vontade de transmitir Jorei e também de ajudar outras pessoas, como a minha namorada e a família fizeram por mim. Entretanto, passei a dedicar no núcleo de Jorei de Amarante, a participar nos cultos mensais e iniciei as aulas no curso de princípios messiânicos para novos membros. Em setembro, tive a permissão de Deus e Meishu Sama de receber o Orikari, Medalha da Luz Divina, por ocasião da viagem messiânica do nosso presidente, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio, ao núcleo de Jorei Amarante, e sinto-me muito privilegiado em poder servir a obra divina. Aprendi com esta experiência que, na verdade, quem nos cura e salva só pode ser mesmo o Supremo Deus, pois Ele quem nos criou. Tenho dado continuidade às dedicações no núcleo. Transmito Jorei sempre que estou com a minha namorada e sinto-me que tem sido muito importante para ela. É sem dúvida a melhor forma de agradecer e retribuir todo o Jorei que recebi dela. Transmito Jorei também aos meus pais, os quais já tive a permissão de encaminhar um núcleo de Jorei. Quero agradecer a Deus e Meishu Sama, à minha namorada, por me encaminhar à obra divina e mudar o meu destino. Um agradecimento muito especial também à sua família, por todo o apoio e carinho que me tem dado. Muito obrigado a todos. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meishu Sama. Graças a Deus e a Meishu Sama. Em nome de Deus e Meishu Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Entre os dias 24 e 27 de novembro, visitei as seguintes unidades religiosas de Espanha. Em Barcelona, o núcleo de Jorei de Santa Coloma, que funciona na casa da família Reyes. De seguida, pela primeira vez,
o núcleo de Jorei da cidade de Múrcia, que funciona na casa da família Molinari. E no regresso, o núcleo de Jorei de Terraça, que funciona na casa da família Marinho, onde se realizou a outorga de Orricari, medalha da luz divina, de uma jovem que veio especialmente de Ibiza para recebê-lo. Fiz também visitas a casas de membros em purificação para dar assistência religiosa. No total, encontrei e transmiti Jorei a 26 membros, 7 frequentadores e 3 pessoas de primeira vez. Pude constatar que todos se estão a esforçar com macoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Ontem, num clima de grande alegria e confraternização, realizamos por videoconferência o Seminário Nacional de Preparação para o Culto Especial do Natalício de Meixo Sama, com a participação de mais de 100 membros de todo o país. Depois das minhas palavras de abertura, foram realizadas mesas redondas para o estudo em grupo das reminiscências sobre Meixo Sama. No final, foram apresentadas as conclusões e os objetivos concretos das práticas a realizar para nos aproximarmos de Meixo Sama como modelo de homem paradisíaco. Fiquei muito feliz com a determinação de todos de colocar em prática as reminiscências no cotidiano. Por incrível que pareça, já estamos no último mês do ano. É inacreditável como o tempo voa. Os senhores não acham? Como é habitual nesse período do ano, as empresas e instituições fazem o balanço anual, onde apuram os resultados das suas atividades, os lucros, as dívidas e os bens em estoque. Fazendo uma analogia a nível pessoal, também devemos fazer um levantamento de como vivemos este ano. Como lucros, podemos considerar a soma de virtudes, através do número de pessoas que agradecem a nossa existência porque nos dedicamos à sua felicidade. Como dívidas, podemos considerar os nossos maus pensamentos, palavras, ações e omissões que, voluntária ou involuntariamente, criaram algum tipo de sofrimento para alguém. Desta diferença, podemos calcular o nosso saldo e, assim, analisar o ano de forma objetiva. A par deste, o estoque pode ser considerado como o total de graças e purificações recebidas, pois estas também fazem parte do amor de Deus. Para facilitar esta reflexão, elaboramos o formulário do culto especial do natalício de Meixo Sama em 2 partes, que será colocado no altar no dia 23 de dezembro, aqui na sede central. Na primeira parte, vamos agradecer a Deus e a Meixo Sama por todas as maravilhosas graças e purificações recebidas ao longo da nossa vida messiânica. Na segunda parte, vamos criar objetivos concretos para nos qualificarmos como seus instrumentos no ano que está por iniciar, definindo as práticas de Jorei, encaminhamento,
donativo de gratidão, dedicação, belo e agricultura natural, seja na família, trabalho e estudo, unidade religiosa, difusão externa, etc. Após o preenchimento, aconselho os senhores a tirar uma fotocópia e deixá-la exposta num local visível em casa ou no trabalho, onde diariamente poderão ler e lembrar os objetivos definidos. Se assim não o fizerem, será muito fácil que estes acabem por cair no esquecimento. Os objetivos, além de concretos, devem partir de um sonem grande, forte e constante. Nesse sentido, gostaria de compartilhar uma história que, provavelmente, alguns dos senhores já conheçam. Numa tribo, o velho cacique, prevendo a aproximação da sua morte, reuniu os jovens guerreiros e disse-lhes: em breve vou deixá-los, e gostaria de ser substituído por quem conseguir lançar uma flecha o mais distante. Vocês têm 1 mês para se exercitarem. Assim, começaram todos a treinar com muito esforço e, entretanto, o dia da competição chegou. Aos 3 primeiros colocados, o cacique perguntou individualmente como se tinham preparado para tão importante seleção. O terceiro classificado disse: treinei tentando acertar a flecha naquela árvore bem distante. O segundo disse: treinei tentando acertar a flecha naquelas montanhas do horizonte. Por fim, o vencedor revelou o segredo do seu sucesso, dizendo: treinei durante a noite, tentando acertar a flecha na lua. Esta simples história serve de inspiração para o modo como devemos criar os nossos objetivos, pois todos os 3 treinaram tentando acertar um alvo inatingível. No entanto, venceu aquele que definiu um alvo absurdamente impossível e, por este motivo, com um esforço maior, conseguiu chegar mais longe que os outros. Vou dar um exemplo pertinente à nossa realidade. Se definirmos como objetivo transmitir Jorei a 10 pessoas diariamente, é provável que se tenha muita dificuldade em alcançar essa meta. Mas, perseguindo com afinco e persistência este objetivo, com certeza, com o passar do tempo, começaremos a atingir progressivamente 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Mesmo que não se consiga chegar às 10, porém, essas 6 ou 7 serão o dobro ou triplo daqueles que criaram o objetivo pequeno de transmitir somente Jorei a 1 ou 2 pessoas diariamente. Este exemplo é válido para todas as nossas práticas, tendo sempre um sonem grande, forte e constante. No ensinamento do culto de hoje, Felicidade, do Alicerce do Paraíso, volume 3, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Não é nada fácil salvar nem mesmo uma única pessoa. Isto é muito compreensível, uma vez que as pessoas, em geral, estão presas ao pensamento materialista, visto terem recebido uma educação que não acredita no invisível e, dificilmente, demonstram interesse no assunto. Podemos confirmar a veracidade desse ensinamento através das 3 maravilhosas experiências que ouvimos no culto de hoje. O senhor Felisberto Barros, após presenciar a cura da sua esposa através do Jorei,
relatada na experiência de fé do Boletim Informativo número 110, de janeiro deste ano, passou a acompanhá-la ao núcleo de Jorei de Amarante, pois vivia uma situação de forte estresse a nível profissional. Apesar de ter algumas dificuldades em frequentar e mesmo tendo dúvidas em relação ao Jorei, passou a recebê-lo semanalmente e, passado algum tempo, os sintomas de ansiedade e aperto no coração começaram a diminuir, deixando-o mais tranquilo, confiante e agradecido pela luz que lhe era transmitida. Entretanto, o seu pai, de 78 anos, foi acometido de um sério problema na vista e a sua esposa começou a transmitir-lhe Jorei. Perante essa situação preocupante, tomou a liberdade de pedir a Deus e a Meixo-sama se poderiam intervir. Dias depois, na consulta médica, constatou-se ser uma situação mais simples que o previsto, tendo conseguido recuperar a visão. Esse facto fê-lo despertar para receber o Ricari e ser útil na salvação de outras pessoas. Já transmitiu Jorei a uma colega de trabalho, ofereceu-se para dar assistência religiosa ao irmão de um outro colega que veio a saber que estava com uma doença grave, transmite diariamente à sua esposa e, sempre que possível, aos seus pais e filhos. Tornou-se uma pessoa mais calma e tolerante, tanto no trabalho como em casa, onde passou a ajudar mais nas tarefas domésticas, procurando, inclusive, fazer as compras de supermercado, algo que antes raramente fazia. Outro ponto importante a ressaltar é que, não sei se os senhores se lembram, mas a esposa do senhor Felisberto foi encaminhada pelo jovem Diniz, demonstrando assim que, como já falamos, espiritualmente, no encaminhamento de uma pessoa, 1 mais 1 é igual a infinito. De seguida, ouvimos a experiência de fé da senhora Andréa Galante, que, ao chegar em Portugal, se deparou com a situação difícil pela qual passavam as suas 2 filhas, com fortes crises de ansiedade. Uns amigos messiânicos, ao perceberem o seu sofrimento, falaram-lhe da nossa igreja e convidaram-na para conhecer o núcleo de Jorei de Braga. Foi muito bem acolhida e sentiu-se tão bem que, nos encontros seguintes, já levou as suas 2 filhas. Como a reunião do núcleo se realiza somente uma vez por semana, é admirável o fato de que uma missionária se tenha disponibilizado para diariamente ir à sua casa transmitir Jorei a toda a família. Esse também foi um fator determinante para que recebessem mais luz e forças para superarem os seus problemas. Com o recebimento constante de Jorei e a participação em todas as atividades do núcleo, culto, estudos de ensinamento, atividades externas de entrega de flores de luz nas ruas, etc., as suas filhas melhoraram consideravelmente da ansiedade, conseguindo, assim, estudar para os exames nacionais e passaram a sentir-se mais felizes por estarem em Portugal. Com isso, naturalmente, os pais também se sentiram com menos preocupações. Com o passar do tempo, o marido arranjou emprego, tem vindo a prosperar financeiramente e, para a felicidade geral da família, as 2 filhas foram colocadas nas universidades e cursos que desejavam. Tanto ela como as 2 filhas despertaram para receber o Ricari e se tornarem úteis na salvação de outras pessoas. Desta forma, deram continuidade às dedicações
e já teve a permissão de encaminhar o seu marido e uma amiga. Hoje, sente-se renascida por ter conhecido os ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama e pelos resultados da prática do Jorei nas suas vidas. Por último, e nem por isso menos importante, ouvimos a experiência do Rafael Seara, que há 3 anos sofria com uma forte dor de garganta que lhe causava muito incômodo. Apesar de ter consultado vários médicos especialistas, realizado múltiplos exames e, mesmo sem nenhum diagnóstico definido, foram prescritos alguns medicamentos que não resolveram o problema. Todo esse cenário deixava-o exausto, nervoso, preocupado e intrigado, pois não percebia como era possível, com tanto avanço da ciência médica, não conseguirem descobrir a causa do seu problema nem resolvê-lo. Entretanto, conheceu a sua namorada, que é messiânica, e ela, ao aperceber-se do seu sofrimento, ofereceu-lhe o Jorei. Ele, mesmo desconfiado, aceitou receber, pois não tinha nada a perder. Com o passar do tempo, foi recebendo o Jorei assiduamente, conheceu a família da namorada, que é muito dedicada na fé messiânica, e, aos poucos, integrou-se nas nossas práticas, como a Ikebana em casa, a leitura dos ensinamentos, que passou a fazer com regularidade. Com a continuidade dessas dedicações, começou a sentir-se melhor e a dor desapareceu misteriosamente. Esta graça recebida despertou nele o desejo de receber o Ohikari para fazer pelos outros o que a namorada e a sua família tinham feito por ele. Está a dar continuidade às suas dedicações no núcleo de Jorei de Amarante, esforçando-se na prática do Jorei, não só na namorada, mas também nos seus pais, aos quais já teve a permissão de encaminhar à igreja. Estas 3 emocionantes experiências fazem-nos refletir sobre a importância do encaminhamento, pois como seriam as vidas dessas pessoas e dos seus familiares se não tivessem conhecido o Jorei e os ensinamentos? Será que estariam tão felizes como se encontram hoje? Acredito que não. E no nosso caso, como estaríamos atualmente se alguém não nos tivesse encaminhado à Igreja Messiânica Mundial? Os senhores ainda se lembram da pessoa que os encaminhou à igreja? Lembram-se do estado em que se encontravam quando começaram a receber Jorei? Devemos fazer uma profunda reflexão por ocasião do preenchimento do formulário para o culto especial do natalício de Meishu Sama, agradecendo-lhe não só pelas graças e purificações recebidas ao longo deste ano, mas sim desde quando o conhecemos e por tudo aquilo que ele fez por nós e pela nossa família. Para concluir, no ensinamento O Segredo da Felicidade, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa, Meishu Sama orienta-nos. O que importa para nós é ser felizes durante esta vida. Assim, antes de mais, o essencial é descobrir o método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre digo, este método consiste, basicamente, em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que tenho vindo a adotar há muitos anos com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de a ensinar que redigi esse texto. Em suma, esta prática consiste em realizar o maior número possível de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo, propiciar a alegria ao próximo, pensando no bem-estar da sociedade.
Buscando corresponder a esse sentimento de Meixo Sama, vamos preparar-nos para o seu natalício, esforçando-nos para, através das práticas básicas da fé, fazer o maior número de pessoas felizes. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um bom mês. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de dezembro de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Parabéns pela participação de todos.